todos, atenção, partida para o Grande Prêmio Bento Gonçalves. Surfistas de todo o Brasil, damos início a mais um programa Em Busca da Barbada. Nesta ocasião, comentando as corridas do próximo dia 19 de janeiro, quinta-feira no Cristal. Horário previsto para a partida do primeiro páreo, 15 horas e 15 minutos. Prestem bem atenção nisso. 9 provas elaboradas e a grande atração, ou então a grande inovação, digamos assim, é que agora as apostas no Cristal serão feitas apenas pela Pedra Cristal ou, obviamente, no site do www.suaposta.com.br. Portanto, quem quiser jogar no Cristal tem que se enquadrar e vá nas agências credenciadas. No caso, tem a Niterói, aqui temos Moinhos, temos no Cristal também, tem outras agências que também já tem sistema da Pedra Cristal, acho que a Zenha já tem, se eu não me engano. Enfim, você tem que pesquisar. Mas quem não tiver essa oportunidade de ir na agência, tem a facilidade de poder jogar em casa através do Sua Aposta, seja no tablet, seja no celular, enfim, facilidade, é um serviço fácil de acessar, uma plataforma muito bem estruturada. Fiquem de olho, nós temos muitas atrações. O Pique 6, por exemplo, nós não temos mais o Pique 7, obviamente, em virtude de não termos mais o totalizador da Gávea. O Pique 6 terá R$10 mil de garantia. O primeiro Pique 4, começa no primeiro páreo, vai ter 3 mil de garantia. O segundo Pique 4, que pega os últimos 4 pares, terá R$4 mil de garantia. Todos os pares que tiverem trifetas terão R$1.500 garantidos na trifeta. Quando tiver quadrifeta, terão 2 mil de garantias nas quadrifetas. Tem Pique 3, que começa no segundo páreo, com 3 mil garantidos. E tem uma outra Pique 3 que começa no sétimo páreo, com R$4 mil garantidos. E para finalizar, ainda tem uma Daily Double nos 2 últimos páreos, com R$2 mil de garantia. A questão do Pique 6, eu peço que você, no dia, se informe um pouco melhor, porque eu ainda tenho dúvida, não ficou claro para mim se não terá bonificação, se não sair com todos os pontos. Eu acredito que sim, mas não estou afirmando nada. Mas a gente vai ter muito tempo aí para conversar sobre isso, tanto aqui, quanto na transmissão, quanto através do site do Em Busca da Barbada, quanto do site do Jockey, enfim, nas redes sociais. Estaremos aí ensinando vocês, ajudando, né? Na verdade, nos ensinar. É acostumar, ajudar a se acostumar apenas com uma nova forma de jogar. Nós que já estamos acostumados é fácil, mas quem conhece Turf vai gostar, é muito bacana. Comigo estão Jonathan Monteiro e Hermes Martins para marcar então as 9 provas. Diferente, Hermes, começamos agora num primeiro páreo, geralmente nas marcações finais, já vou até adiantar, a gente marca o Pique 3, agora eu vou pedir que tu e o Jonathan fiquem à vontade para marcar também o Pique 4, se quiserem, né? Fica a critério de vocês. Obrigado pela presença, marca aí o páreo de abertura da reunião. Surfista de todo o Brasil, um prazer imenso estar com você mais uma vez no programa Em Busca da Barbada, para abrir a reunião de quinta-feira, 19 de janeiro, uma carreira bastante equilibrada, vários animais aqui com chance de vitória. É uma prova de turma, mas poderia ser perfeitamente um pesos especiais, um clássico, porque vários competidores aqui têm histórico para isso. Eu vou ficar acreditando na categoria do Eniemá, vem aí para os 1.100 metros, um animal bastante categorizado. Acredito que ele possa vencer, vou com ele. Todo cuidado é pouco, pois o Enzo da Guanabara ele sabe bem mais do que mostrou, principalmente nas 2 últimas apresentações. Ele tem em outubro um terceiro para Falastrão e Sardana, fez apenas 3 corpos, isso numa prova clássica, ele confirmando essa antepenúltima corrida. É candidatíssimo também, 4 e 6, a minha ordem, diferença o Hidroplano número 2, que vem de Bela Vitória. Jonathan Monteiro, abrindo a reunião da próxima quinta-feira, dia 19, marca aí. Bem, primeiro páreo, um campo vazio, mas bem qualificado. Eu inverti a ordem dos 2 primeiros colocados do Hermes. Fui com o Enzo da Guanabara, meia dúzia. Suas 2 últimas apresentações não animaram bastante, mas era outra turma bem mais forte, ficou ele sendo meio escolhido. Eu deixei para segundo Eniemá, Veloz número 4, terceiro nome Turupi número 3. O par é parelho, me agradou muito a última do Turupi. E ele vai muito leve, eu acho que ele vai brigar pela vitória. O Enzo da Guanabara e o Eniemá têm categoria, são os 3 animais mais cotados, mas ninguém falou desse Beniamin, um cavalo que deu uma parada. Esse cavalo andou
teve uma fase ótima. As duas últimas não foram péssimas, mas foram abaixo das outras. E ele deu uma parada. Ele deve voltar tinindo. O Gerson Fernandes geralmente traz seus animais quando vem de parado muito bem, um páreo duro. Acho que a carreira se decide, na minha opinião, na verdade, entre 1, 13 e 6. O NMA, embora seja mais categorizado, ele tem um problema, né? Ele tem que correr na frente. Se ele não correr na frente, pelo menos... Aqui, pelo menos, toda vez que ele não correu na frente, ele acabou não ganhando. Pelo menos eu não me recordo disso. Até quero a ajuda de vocês. Mas acho que todas as vezes que ele correu atrás de alguém, ele não ganhou. Exato. Então, um páreo na curta, talvez seja difícil para ele por isso. O segundo páreo, 1.380, produtos de 4 anos sem mais de 2 vitórias, 5-3, 6 sem mais de 4, Marco Hermes. Bem, acredito que o Enduro Amor número 5 vai repetir a dose. Ele vinha atuando provas fortíssimas, na última confirmou o seu favoritismo, vencendo aí o Coronel Curtis e o Trago e Trago. Na ocasião, esperava-se um pouco mais de facilidade da parte dele, mesmo assim ele venceu. Creio que ele vai repetir a dose, respeito demais aí o Los Panchos, número 62, animal que atropela forte no final. Esse filho do Bold Star é perigoso. E o X-Cremen, número 3, eu vou deixar como um terceiro nome, olho vivo aí no número 3, 563. Jonathan Monteiro, segundo páreo. Bem, o Hermes falou tudo nesse páreo. O Enduro Amor vinha atuando em parcerias bem mais fortes, veio para redução de distância e largou e acabou, 1.380, acredito que posso fazer o mesmo. Meu escolhido para a formação da dupla foi o X-Cremen número 3, já chegou à frente do Los Panchos, que foi meu escolhido para terceiro, 5-3,5. Nesse segundo páreo tem o PIC 3, que eu me referi lá na abertura do programa, o primeiro PIC 3, com R$3.000 de garantia. Você pode fazer através do www.suaposta.com.br e pode fazer também, eu não falei lá na abertura, pelo Telebet 0800 007 8484. Obviamente que para isso você já tem que ter cadastro, mas quem não tiver com a internet, telefona para o 0800, vai dar o seu CPF, vai responder uma pergunta lá simples, aquela pergunta que a gente faz para ter garantia de que é a própria pessoa e poderá fazer aqui a sua aposta. Também acho que o Enduro Amor tem chance, bastante possibilidade de vencer e acho que a carreira é meio de mano com o Extreme. E o Enduro Amor, dessa vez, a tendência, pelo menos, a ideia, né, é um cavalo de minha propriedade, com o Fabrício, é correr de trás. Esse cavalo só conseguiu correr de trás mesmo, a manso na estreia dele. Depois ele embrabece muito. Agora o Bruno Santos está galopando ele, algo que não vinha fazendo, ele apenas tinha montado para correr. Acho que ele vai conseguir se amansar, correr um terceiro, quarto aí, esperar a reta para aí sim ver se ele chega correndo, porque ele tem parado no final, isso também é verdade. Enduro Amor, Extreme e Los Panchos. Terceiro páreo da reunião, 1.380, aqui 4-1 vitória, 5-2, 6-3, 4 anos, né? Machos, 4, 5 e 6, Hermes Martins. Bem, nesse páreo eu vou acreditar no repeteco do Matoneiro, número 10. Ele venceu uma bonita carreira para cima do English Boy e do Duelo Mortal. Vai na condução do Claudinei Farias, que é uma segurança. Deixo para segundo o Coronel Curtis, que atuou na última em 1.200 metros, acabou faltando lixão dessa vez nos 1.380. Eu creio que ele vai produzir mais. Fica sendo a minha ordem 10 e 8. Agora, muito cuidado aí com o Rei Solitário número 1, que vem de 2 bons segundos lugares, e também com o First July número 7. Jonathan Monteiro. Bem, nessa prova eu optei pela indicação do First July, animal bem confirmador. Sua última apresentação era até esperado mais dele, foi eleito um dos mais apostados da prova e finalizou em 5º. Acredito na sua reabilitação e acho que pode vencer. Rei Solitário, número 1, vem de 2 ótimas apresentações, 2 segundos lugares. Fica sendo seu principal adversário. Cuidado com o Candy Storm, número 2. Vai na descarga de 3 quilos do aprendiz, pode ser uma pole boa do páreo. Eu também fui com essa ordem mesmo do Jonathan, First July, Rei Solitário, Candy Storm, mas eu acho que o Matonero e o Coronel Curtis também vão para a pista em condições de vitória. Quarto páreo da reunião, o primeiro páreo da nova geração. Potros, de 2 anos sem vitória, prova em 1.000 metros. Marca Hermes Martins. Bem, no quarto páreo, destinado aí à nova geração, vamos observar na pista como é que eles vão se comportar. Aconselho você a acompanhar bem o canter. Eu vou ficar com o Nadador Lô, número 2. Esse filho do Crimson Tide, eu tive a oportunidade de observá-lo no Aras, quando potro, é um animal belíssimo.
O seu Hermínio Machado geralmente estreia muito bem os seus pensionistas, vou ficar com ele. Deixo para segundo Esmeraldino, número 4, um filho do Mastro Lorenzo e mãe do Baidust, aí, reservado do Aras Niju, merece todo o respeito também esse número 4. E também aponto como um possível adversário dos dois aí, Classic Knight, número 5, aí no retorno do Ederval Teixeira, esse filho do Inexplicable também merece respeito. 2, 4 e 5, carreira complicada. Jonathan Monteiro. Bem, prova apenas para animais inéditos, ou melhor dizendo, só animais inéditos no páreo. Eu fui com a indicação de Esmeraldino, número 4. Gostei bastante de sua filiação, Mastro Lorenzo e mãe do Baidust. Desde como seu principal adversário, dizem ser possuidor de excelentes trabalhos, Dulce Danafer, número 7, e terceiro nome, Classic Knight 5. Eu aqui agora conversando com os treinadores aí, com alguns proprietários, o Classic Knight dos animais aí do Antônio Carlos Silveira, que são 2, ele em trabalhos ele está um pouco à frente. Inclusive ele tinha possibilidades até de correr o Turf até algum tempo atrás, aí eles desistiram, foram espichando, ele já tem trabalho até de 1.200 metros. O nadador Lô, eu conversei com o proprietário, com o Flávio Albino Filho. Ele mesmo me disse o seguinte: olha, meus cavalos na estreia, alguns até nem largam bem, porque eu não gosto muito de apurar nos boxes. Casualmente, ganhei 2 provas na estreia com potros, me falou ele. E casualmente, 2 irmãos próprios não, por mãe, do nadador Lô. Eles gostam da carreira, têm trabalhos regulares. E o Jonathan falou do Dulce Danafer, que também é bem cotado, outro que teve sendo preparado para o Turf, desistiu e vai estrear agora. Aqui na revista tinha botado Esmeraldino, Dulce Danafer e Classic Knight, mas com essa informação que eu recebi na chegada agora aqui do presidente Felizola, que é proprietário de alguns animais aqui, eu vou com Classic Knight, Dulce Danafer e nadador Lô. Quinto páreo, Eros Martins. Bem, o quinto páreo, aí sim, um pesos especiais, mas com um sabor de clássico aqui, vários animais com muita categoria, muita qualidade. O reencontro aí do Estiloso e do Jovem D'Alessandro nos 1.600 metros. O Jovem D'Alessandro bateu o Estiloso nos 2.200. Acho que na milha o Estiloso vai dar o troco. Vai aí na condução do Claudinei Farias com apenas 53 quilos no dorso. Isso pode ser o diferencial também a favor do Estiloso. Vou deixar para segundo o Gúbio, número 2. Animal aí que venceu uma bonita carreira na última, antes vinha acumulando boas colocações. Agora cuidado aí com o Jovem D'Alessandro e também com esse Leloup Méchant, número 3. Antes de passar para o Jonathan, eu quero lembrar que lá no quarto páreo, no páreo dos potros, começa o pique 6, com R$10.000 de garantia. Você pode fazer, obviamente, na Pedra Cristal ou no www.suaposta.com.br ou ainda no Telebet 0800 007 8484. Agora sim, Jonathan Monteiro marcando o quinto páreo, prova de pesos especiais. Bem, quinto páreo do programa, páreo bastante qualificado. Eu fui com o Estiloso número 1 pelo peso que ele vai. Acredito que ele vá dar o troco no Jovem D'Alessandro, fui com ele. Jovem D'Alessandro foi meu escolhido para segundo, ordem 1 e 9, terceiro nome Leloup Méchant, número 3. Vinha de 2 vitórias convincentes, correu uma prova clássica na última. Não saiu de todo mal, foi quinto colocado. Vejo possibilidades nele. 1, 9 e 3. Eu vejo 5 animais aqui com chances de vitória. Estiloso, Gúbio, Leloup Méchant, Jovem D'Alessandro, 4 e... São só 4. Na verdade, para mim, só esses 4. Eu ia falar a Vida é Bela, mas tá aqui. A Vida é Bela ganhou um par de escola, mas eu acho que... Não sei, a Vida é Bela na frente, ele costuma endurecer, né? Se deixar ele tirar para longe. Então, vou incluir ele também nessas possibilidades, mas a ordem é Estiloso e Jovem D'Alessandro. Falei aqui do Gúbio. Semana passada dei uma notícia meio triste do Marli Pérez, do Popular Ganso, que estava mal, né, no hospital, estava em coma, e ele melhorou. Graças a Deus, está melhorando dia a dia, já está consciente, está muito bem, então acho que ele vai nos assistir. Eu estou mandando um abraço aqui e peço que todos vocês turfistas aí façam uma corrente positiva para que ele continue melhorando. O clássico Presidente Raul Bastian, o sexto, 1.600 metros, vai marcar o Hermes. Bem, nesse páreo, o melhor milheiro da atualidade no cristal é o Muchofon, vem de uma vitória expressiva para cima do Hipermura, que é um potro de muita qualidade. Vou indicá-lo. Na minha opinião, ele vence o clássico Presidente Raul Bastian. Agora, me impressionou bastante a estreia do Índio Choctaw, número 5.
venceu com extrema autoridade, um filho do Jerry Special, tende a melhorar na milha, o seu Duílio Berlese cria sempre muito bem, e o Edson Álvares, titular das montarias do Aras Muradas, preferiu o Indy Shockton em detrimento do Forden, que é outro potro que trabalha muitíssimo bem. Então, vou deixar o Indy Shockton para segundo. E Vangelis e Forden, aí, esses dois potros bastante qualificados também, como terceiro e quarto nomes. Jonathan Monteiro, sexto páreo. Bem, indicação que se impõe no clássico Presidente Raul Bastian 2017 é o Muchofon número 4. Venceu a milha do Bento na sua última apresentação, derrotou o Hipermura. Vai ser ele meio escolhido, deixo para a formação da dupla uma pole um pouquinho melhor. Deixo o Joe Andretti número 3. Na última ele correu mais abaixo, mas já vinha de bom terceiro entre os mais velhos. Vou ficar com o terceiro nome, Vangelis 7, mas essa parelha do Aras Muradas é bem forte. Indy Shockton uma apresentação, uma vitória. Forden trabalha bem demais, convém ficar de olho. O Muchofon conseguindo correr do jeito que gosta, acomodado, tendo um trem movimentado, deve vencer mais uma. Para mim, seu grande adversário é o Joe Andretti, respeitando, obviamente, a parelha do Muradas, principalmente esse que estreou e venceu, que a gente não sabe o que corre. E o Forden, o número 10, esse cavalo chegou a trabalhar com o Rei do Sul. Antes de correr essa carreira que ele fracassou, ele trabalhou junto com o Rei do Sul e havia ganho do Rei do Sul no trabalho. Ele correu abaixo do esperado, ele vem agora numa distância aí maior e ele pode ser a surpresa do páreo. Lembrando que nesse páreo, aliás, né, tem pique 4, o último pique 4, R$4.000 garantidos na Pedra Cristal. Agora só tem Pedra Cristal, é pedra única, né? Quem quiser jogar no Cristal vai ter que jogar na Pedra Cristal ou no www.suaposta.com.br e também, ou melhor, ou também no telefone 0800 007 8484. Marca a sétima prova, Hermes Potrancas, 3 anos sem vitória, 1.300 metros. Bem, nesse páreo, a Follow Me está merecendo vencer pelas duas últimas apresentações. Na penúltima, ela perdeu a 3/4 de corpo. Na última, a Focinho. No mesmo páreo, a Eterna estava inscrita, terminou aí na terceira colocação. Fico com Follow Me número 1, acreditando que vai vencer. Deixo a Eterna 5 para a formação da dupla. E Very Best Friend, aí, defensora do Estúdio Turf Polêmica, melhorou na última corrida, fica sendo o terceiro nome, 1, 5 e 2. Jonathan. Bem, Follow Me vê o retrospecto do páreo, vem de 2 excelentes segundos lugares, ficou na vez, deve vencer. Número 5, Eterna, confesso para vocês, correu abaixo do esperado, ao meu ver, na última apresentação, na última quinta. Esperava muito mais dela, acreditava na vitória. Mesmo assim, vou continuar com ela para a segunda colocação. Terceiro nome, Surfista número 7. Eu concordo com o Jonathan na ordem. Follow Me, Eterna e Surfista. A Surfista principalmente pelo fato de que agora vai descarregar 3 quilos. Uma potranca não muito grande, 425 quilos, deve agradecer, pode vencer. O oitavo páreo da reunião, 1.380 metros. Éguas de 4 anos, uma vitória, 5 sem mais de 2, e o Hermes é quem marca. Bem, oitavo páreo, penúltimo da jornada, estreia Dica Certa número 1 e parece que vai justificar o nome, parece ser realmente uma dica certa. Ela tem 3 vitórias e 2 segundos lugares na Gávea. As últimas apresentações dela não empolgou muito, mas no final de setembro ela venceu por meio corpo a Doce Pimenta. Doce Pimenta retornou esses dias no hipódromo da Gávea e venceu os machos de ponta a ponta, uma prova bastante forte. Então, acredito que essa filha do Watchman vai estrear vencendo. Deixo para segundo a Madai, que as duas últimas, ela, depois que retornou, ela foi quarto, foi terceiro, atropela forte no final. É outra que tem uma carreira para vencer logo, 1 e 4. E agora muito cuidado aí com a Xilomania pela fase que atravessa, melhorando a cada apresentação. E essa Passe Livre número 7 sabe bem mais do que vem mostrando nas últimas. 1, 4, 6, 7. Penúltimo páreo, oitavo, tem Daily Double com R$2.000 garantidos. Daily Double é uma modalidade de aposta que consiste em acertar os 2 últimos páreos, né? Um em cima do outro, um atrás do outro. E tem R$2.000 garantidos e o Jonathan marca. Bem, eu optei pela indicação da Xilomania número 6, pela regularidade que vem mantendo. Ela venceu, subiu de turma, foi quarto. Na última, ela chegou bem próxima da vitória, foi segunda colocada. Foi meio escolhida, deixei Miss Encanto número 2 para a formação da dupla. Chegou logo atrás da Xilomania na última apresentação, mas muito cuidado com a estreante número 1, Dica Certa.
Também fui com a Chilomania, até porque só não marquei a 1 por um motivo. A raia. Essa raia não é fácil estrear aqui e ganhar. Acho que a campanha, ela tem para isso. Inclusive, semana passada tinha uma égua também que estreava, virou reta solta na frente e cansou. Essa nossa raia anda muito pesada, então talvez isso dificulte a vida da dica certa. Por isso, tirando proveito ainda do atual momento da Chilomania, que é muito bom realmente, subiu de turma, foi quarto, agora foi segundo, eu indico para frente. O último par da reunião, 1.380 metros. Aqui nós temos quadrifeta, vai ter garantia de R$2.000 na quadrifeta. Todos os pares com 10 cavalos para cima tem quadrifeta. E o Eros Martins tem a incumbência de marcar, então, o páreo que encerra a reunião. Bem, nono páreo é uma carreira difícil entre dois animais, o Conservado, número 2, e o English Boy, número 9. O Conservado, na última, ele estreou aqui em 1.100, não conseguiu pegar a frente por função de estar o Exotic Lord, muito veloz no páreo, chegou segundo. Depois disso, ponteou a carreira em 1.380, acabou superado pelo Forte Fighter. Agora, mais aclimatado à distância, é um nome que se impõe aqui, o Conservado número 2. Mas o English Boy, na minha opinião, é o animal mais categorizado do páreo. Ele vem de segundo para o Matonero, já tinha segundo aí para First July, enfim. É 2,9, 9,2 a minha indicação. Talvez pela categoria eu vou com 9,2. E deixo como terceiro nome aí o Forte Fighter, que já bateu o Conservado, 9,2,5. Jordan Monteiro. Bem, a última prova, English Boy número 9, foi meu escolhido. Ele tem um 6º lugar aqui para Champion Forever, ocasião que ele vinha procurando uma passagem pelo meio, acabou sendo prejudicado. Chegou apenas 3 corpos, na última ele foi favorito e o Matonero acabou surpreendendo ele. Ele formou a dupla, acredito que dessa vez ele deva vencer. Conservado número 2, 2 atuações por aqui, 2 segundos lugares. É o retrospecto da prova, ficar com a ordem 9,2 para o complemento da quadrifeta número 5, Dom Castelões. Na última correu bem abaixo do esperado e Nave de Ouro 11. Esse animal está devendo, já possui vários segundos lugares, convém ficar de olho. 9, 2, 5 e 11. A única coisa que eu posso acrescentar ao que já foi dito aí seria o Nave de Ouro, que eu acho que também tem que ser respeitado para efeito de quadrifeta, né? E um outro animal que pode surpreender é o Tobias de Lorena, se conseguir florear na frente. Ele vem numa distância aí que, se ele conseguir florear, ele pode resistir e engordar uma quadrifeta. Não é muito fácil a vida dele, não. O Forte Fighter se deu bem com o MB Costa, a gente falou da Chilomania, ele está em grande fase, também pode vencer, mas acho que o English Boy é o nome mais forte do páreo, pelo menos seguindo uma lógica. Hermes, marcações finais. Bem, eu vou aproveitar esse novo momento para indicar um pique 4 final, com poucas combinações, o valor de inversão é R$1, então com poucas combinações você vai acabar brigando aí pelo movimento de apostas. 6º páreo, Muchofon, número 4. No 7º páreo, Follow Me, número 1. No 8º páreo, Dica Certa e Madai, 1 e 4. E para fechar, 2 e 9. Conservado e English Boy. São 4 combinações apenas aí para o seu pique 4 final. E a barbada da reunião, Ayrton, para fechar, acredito eu que seja o teu cavalo. Segundo páreo, 5, Endurro Amor. Tem tudo aí para repetir a dose. Eu me despeço desejando muito boa sorte a todos e até o próximo Em Busca da Barbada. Ayrton. Obrigado, Hermes. Vamos lá, Jonathan. Marcações finais. Bem, já que o Hermes indicou um pique 4 final, eu indico um pique 4 inicial. Inicio no primeiro páreo. Primeiro páreo do programa eu optei pelo Enzo da Guanabara, meia dúzia. Já na segunda prova eu fui com Endurro Amor, número 5. Terceiro páreo do programa, número 1 de Rei Solitário e 7 First July. Fechando no quarto páreo do programa, números 4 e 7, Esmeraldine e Dulce Danafer. 4 combinações também, você gasta R$4 a R$1. E a barbada da reunião, acredito, quinto par estiloso, número 1, deva vencer. Desde já, muito boa sorte. Obrigado, Jonathan, também. Eu encerro o Em Busca da Barbada, convidando você a conhecer, né, o www.suaposta.com.br. Afinal de contas, agora a direção é essa. Jockey Clube do Rio Grande do Sul, Pedra Cristal, Sua Aposta, Telebet 0800 007 8484. Esses são os caminhos para apostar nas corridas do Cristal. Eu quero lembrar que semana passada, na semana anterior agora, já chegamos a quase R$120 mil apostados na Pedra Cristal, ainda tendo a Pedra da Gávea junto. Então é possível que essa semana já se ultrapasse R$150 mil em apostas. É possível. A gente espera que isso aconteça.
Em março, as corridas do Cristal mudam de data, elas passam a ser nas sextas-feiras, né, e alguns sábados, inclusive. E isso também vai fortalecer a pedra, porque hoje, nas quintas-feiras, apenas 2 agências abrem no Uruguai para apostar. E agora, passando para a sexta, 47 agências estarão abertas. Existe também a possibilidade do Antônio Castro, narrador uruguaio, transmitir as corridas do Cristal, né, em espanhol para o pessoal do Uruguai, ou o pessoal que acompanha a sua aposta de lá. E nós talvez façamos o mesmo com as corridas do Uruguai, fazendo essa aproximação do turf gaúcho com o turf uruguaio, sempre trazendo a vocês o número maior de informações possíveis. Agradeço a todos, muito boa sorte, tamo junto.